Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, aluno do curso de Design de Interiores que está precisando de um suporte em algum conteúdo desenvolvido no curso. Nesse vídeo vou falar sobre técnicas de ilustração de projetos, mais precisamente sobre o uso da hidrocor ou marcador na ilustração de vegetação. E a representação de vegetação sempre colabora muito na ilustração de um projeto. Pode ser em uma fachada, ou em uma planta baixa de uma área externa, ou em um jardim que está ao lado de uma sala. Então, dominar a técnica de representar vegetação é muito importante, principalmente para que a gente consiga se afastar daquela memória que nós carregamos desde a nossa infância, quando a gente fazia o desenho de uma árvore toda fofinha, cheia de arcos, com seu tronco curvado, as gaivotas no céu, o solzinho sorrindo. E é essa lembrança que muitos jovens e adultos ainda resgatam quando pensam em desenhar uma árvore. Mas, como brinco com os meus alunos, isso não lhes pertence mais. Por isso, é necessário se afastar dessa referência. De que maneira? Observando. Observando as árvores e a sua variedade. Para isso, vamos utilizar essa base de exercício, que traz 6 diferentes tipos de copas de árvores, com seus diferentes formatos e cores. Em ilustrações, podemos e devemos misturar diversos materiais, mas a proposta desse exercício é a de utilizar somente a hidrocor, para conhecermos todo o seu potencial e limitação. No vídeo, você terá o passo a passo dessas duas árvores, porque considerei que elas são as que trazem maior complexidade. E todas as técnicas aplicadas nelas, com certeza, servirão de fundamento para ilustrar as demais. Então, ao trabalho! Para realizar esse exercício de ilustração de vegetação utilizando hidrocor, é necessário sempre observar como é essa vegetação no mundo real. Para isso eu vou usar a imagem desse chorão ou salgueiro, também como ele é popularmente conhecido, que está aqui nessa revista. Nessa imagem eu consigo observar que ele tem o que? O seu tronco principal, os seus galhos primários, secundários, terciários e dali saem vários ramos que acabam arqueando e fazendo com que a sua folhagem fique pendente. Por isso que ele tem esse nome popular de chorão, porque parece que a sua folhagem está toda voltada para baixo, chorando. Outra coisa também, né? Então, além de verificar a estrutura da vegetação, da árvore que você vai representar, é importante também observar a sua cor, a tonalidade. Porque aqui a gente vê que é um verde que é mais acinzentado. Tem alguns que tem algumas árvores que tem um verde mais amarelado, outras um verde mais azulado. Então é importante sempre observar o tom de verde, porque não pode usar o mesmo verde. Eu tenho um verde lá no meu estojo de hidrocor, é com essa cor que eu vou trabalhar em tudo. Não, você tem que misturar. Se você não tem exatamente o tom de verde que está representado aqui, que a imagem mostra, então você vai ter que misturar cores, e a hidrocor permite isso, porque ela tem um aspecto de uma tinta mais aguada, que acaba misturando uma com a outra, então você pode usar uma hidrocor que seja esse verde bem amarelado, com um pouco de cinza, que é o que eu vou trabalhar para chegar nesse tom de verde aqui. Então a gente pode misturar, que as cores se misturam no papel. Por isso que eu gosto desse nome. Esse material também é conhecido como marcador, mas eu prefiro hidrocor por causa do seu aspecto, que é aguado, né? Não por causa do seu solvente, que não é a base d'água, solvente químico, mas o aspecto é aguado. Então por isso que eu gosto de chamar de hidrocor, mas marcador também, tá? É o mesmo material.
Então, além de observar a imagem, é necessário o quê? Ter uma base daquela imagem. Para facilitar, né? Para quem já tem experiência, pode só observar e já sair ilustrando direto com a hidrocor. Mas para quem está começando, então é importante ter uma base para essa ilustração. Essa base que eu vou te passar, ela já foi feita no nanquim, utilizando papel vegetal. Então eu me inspirei naquela imagem que está ali na revista, não está 100% fiel, porque aquela lá eu tô achando que tá um pouquinho judiada, tá com uma folhagem assim muito escassa. E pesquisando, você pode observar que tem alguns tipos de chorão que tem uma folhagem bem densa, fica um bloco verde assim pendente. Nesse daqui, então, vou me inspirar naquela imagem, né, para ter uma referência, mas deixei com a folhagem um pouquinho mais farta, né, não tão ralinha como aquela. E essa base ela é importante por quê? Porque ela está mostrando o tronco principal, os galhos primários, secundários, onde acabam se concentrando então esse conjunto de ramificações que acaba fazendo, né, esses bloquinhos aqui de folhagem, para que não fique uma coisa só, e sim que esses blocos estejam espalhados, uns estão mais no fundo, outros estão mais à frente. Então, por isso que é importante ter essa base. Outra dica também muito importante para facilitar a execução desse exercício, é utilizar uma folha de rascunho. É aqui que você vai experimentar qual cor que você vai misturar com outra, se vai dar certo, se não vai, o tipo de traçado, se nessa árvore eu posso trabalhar um traçado vertical, ou se eu vou trabalhar de pontinhos, ou se eu vou trabalhar em arcos, né? Em que sentido que esses arcos estarão voltados, se é para cima, se é para baixo. Então, é no papel de rascunho que eu vou experimentar antes de ilustrar no papel final. Aqui eu só vou trabalhar quando eu tiver certeza de como que eu devo, né, qual cor que eu vou misturar e de que maneira. Se a cor mais clara por baixo, a mais escura por cima, porque também tem que experimentar isso. Também acaba dando uma diferença no resultado. Se eu coloco a cor mais escura por baixo ou por cima, isso também tem que ser experimentado para ver como que fica o melhor resultado. E outra coisa muito importante é que você tem que utilizar como rascunho o mesmo tipo de papel da ilustração final. Não adianta eu trabalhar com um papel na ilustração final e utilizar outro papel no rascunho, porque o resultado pode ser diferente. Para esse tipo de exercício, a gente pode utilizar o papel croquis ou manteiga. Ele é conhecido, né, com esses dois nomes, dependendo de onde você for comprar, você vai identificar ou como manteiga ou como croquis. Ele lembra um pouquinho um papel vegetal, porque ele tem sua transparência, né? Como a gente pode observar aqui, ele tem sua transparência, mas ele não é tão transparente quanto o vegetal e não é tão liso quanto o vegetal. A gente também pode utilizar o vegetal para trabalhar com a hidrocor. Por quê? Os dois, eles têm uma textura lisa, isso é interessante para trabalhar com a hidrocor. Mas o vegetal acaba sendo liso até demais, aí acaba escorregando um pouquinho mais a tinta, pode atrapalhar, né? No começo, para quem ainda não tem muita experiência. Então, o manteiga acaba sendo uma boa opção pelo custo, que ele tem um custo bem acessível e não escorrega tanto quanto o vegetal. E acaba sendo uma opção por quê? Porque existe um papel próprio para se trabalhar com a hidrocor. Mas, para evitar, né, ter um custo a mais nesse momento, a gente vai trabalhar com o manteiga mesmo. Já que ele tem essa transparência, você pode posicionar a sua folha de manteiga em cima dessa impressão no sulfite e já ilustrando direto. Foi dessa maneira que eu trabalhei essas outras 4 espécies aqui embaixo. Mas o chorão, no meu papel de rascunho, eu comecei a fazer e como ele, né, está assim com a sua forma um pouquinho mais complexa,
esses galhos um pouco mais emaranhados, eu vi que acabei perdendo definição, contorno, não consegui visualizar muito bem. Então, no caso do chorão, eu tô achando melhor fazer o decalque dele para passar no papel croquis. Como que é esse decalque? A gente pega o verso do sulfite, um lápis de desenho, pode ser o 6B, eu já comecei aqui, vou dar uma reforçada. Então, a gente vai passando, riscando mesmo para preencher, como se a gente estivesse trabalhando um sombreado com esse lápis grafite aqui 6B, aquele lápis próprio para desenho, mais macio, que acaba, né, marcando mais, ficando uma tonalidade mais escura na folha, preenchendo, pintando o verso do sulfite. É mais ou menos como se fosse utilizar um carbono, papel carbono, né? Quem é mais novinho, acho que nunca nem viu isso. Mas quem já trabalhou em escritório, alguma coisa parecida, antes dos computadores, sabe bem o que eu tô falando, né? Aquele papel que a gente colocava no bloquinho de nota fiscal, entre uma folha e outra, para não ter que preencher o mesmo conteúdo duas vezes, colocava uma folha de carbono e o que você escrevia na primeira acabava sendo transferido através dessa folha de carbono por uma segunda folha. É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. Só que ao invés de utilizar o papel carbono, a gente acaba utilizando esse grafite aqui, que vai fazer esse papel. Então, já tenho essa base aqui no grafite, posiciono na folha onde estou trabalhando as ilustrações, deixo bem posicionado direitinho. Se quiser, se preferir, pode colar com uma fita crepe para sentir mais segurança. E aqui a gente vai transferir o que? O contorno do tronco. Nada muito forte, não pode ser assim muito fraco, porque senão não vai passar pro croquis, mas se for muito forte, acaba sempre marcando o papel de baixo e acaba formando aquela linha que eu chamo de linha fantasma, que mesmo que você apague o grafite ou outro material que você tiver do outro lado, vai aparecer aquela linha marcada, porque acabou marcando o papel. Aí aqui então a gente tem sempre que passar a estrutura desses galhos primários, os secundários. E depois disso, o que é importante? Eu vou fazer apenas o contorno desse conjunto de ramificações, que acaba fazendo esse bloquinho aqui, né, essa coisa fofinha de folhagem. Então, vou fazer esse contorno só para não me perder. Vou marcar aqui o contorno, onde que eu tenho esse conjunto de ramificação e folhagem. E vou verificar aqui se passou. Olha, passou de uma maneira bem suave. Por enquanto não tá dando para vocês enxergarem aí, mas depois eu vou dar zoom nessa parte. Então, passou de uma maneira bem suave, o suficiente já para eu poder trabalhar a ilustração. Pronto, já dei um zoom na máquina para focar essa parte aqui da folha onde eu vou ilustrar o chorão. Fixei as laterais da minha folha, não tá dando para ver aqui, mas fixei com fita crepe nessa minha pranchetinha portátil. Assim evita que a folha fique deslizando e com isso fica mais fácil para trabalhar. Antes de começar a ilustração, eu queria dar uma dica para você, se caso você tenha uma mão úmida. É aquela mão, né, que transpira um pouquinho mais e acaba ficando úmida. Isso não é muito favorável para o desenho, né, para a ilustração de uma maneira geral. Por quê? Independente do material que você for usar, independente do papel. Em alguns momentos, a gente precisa apoiar essa parte aqui que eu chamo da almofadinha da mão, a gente precisa apoiar no papel para segurar, que no caso é hidrocor ou um outro material, e você poder trabalhar. Se você tiver a mão úmida, ela vai deixar a umidade onde você apoiou.
E isso, na hora que você for precisar pintar essa parte, não vai ser interessante, tá? Pode prejudicar a sua ilustração. Então, para evitar isso, é uma dica muito simples. Pega uma folha sulfite limpa, no caso aqui eu estou usando uma 4, dobro ao meio, porque esse tamanho já é suficiente, e vou colocar sempre embaixo da minha mão. Então, se eu tiver que apoiar a minha mão na folha, eu vou apoiar nesse rascunho. Faço a ilustração e depois é só posicionar para onde eu precisar, essa folha acompanhando a minha mão. Agora uma dica para a hidrocor em si. A hidrocor, vocês vão ver, né, essa marca nacional que a gente acaba utilizando bastante, ou talvez até mesmo de outras marcas, é que eu só tenho essa aqui nacional para trabalhar, né, que é a Magic Color. Não é nenhuma propaganda, né, é só questão assim de ser uma marca com produção nacional, um valor acessível. Na verdade, eu não sei nem se ela continua ainda tendo uma produção nacional ou se já está vindo da China também. Mas, de qualquer maneira, é a marca aqui que eu estou trabalhando. Tem duas coisas importantes. Primeiro, é importante comprar uma ponta chanfrada. Por que a ponta chanfrada? Porque é uma pontinha que ela vai ter, se você utilizar, se você apoiar toda a largura dela, você tem um traço mais largo. E se você virar a pontinha dela, então aqui eu tenho um traço mais largo, mas se eu virar, eu consigo um traço mais fino, com a mesma caneta. Vou até usar uma cor mais escura para isso ficar visível. Então eu tenho aqui a pontinha chanfrada. Se eu uso essa parte mais larga, apoio, eu tenho um traço bem largo. E se a mesma caneta eu viro, eu consigo ter uma linha fina com a mesma caneta, tá? Então, por isso que é interessante sempre comprar essa com a pontinha chanfrada. Aqui, tá na diagonal a pontinha dela, não é nem redonda e nem retinha, é aqui na diagonal, que é o que a gente chama de ponta chanfrada. Acaba ajudando bastante. E um outro detalhe, qual que é? Dificilmente a cor que a gente vê na tampinha corresponde exatamente com a cor que vai ficar ali no papel. Dificilmente. Na maioria das vezes, isso destoa bastante. Vou experimentar aqui uma outra cor, olha. A cor que tem aqui na tampinha, no corpinho dela, e a cor que fica na folha. Essa até que aproximou um pouquinho melhor, né? Mas não é sempre assim. Então, para evitar uma confusão, para evitar equívocos, mas eu olhei lá no corpinho da caneta, essa cor era interessante, agora não é. Ó, é aqui nesse corpinho dessa mesma caneta, que ela já tem muitos anos, né? Na verdade, essa caneta já tem muitos anos. Aqui ela tem uma cor e aqui desbotou, já tá com outra cor, totalmente diferente, né? Pelo tempo, não sei se o material que foi feito a caneta era diferente, então já desbotou. Então, para evitar esse tipo de contratempo, que não vai ser útil, o que a gente pode fazer? Eu criei, né, esse gabarito aqui. Então, aquelas canetas que não tinham número, porque algumas, elas vêm com o número aqui, o número da cor. Essa daqui também é da mesma marca, só que a pontinha é diferente. E são todas canetas muito antigas que eu tenho, mas essas daqui ainda, né, estão funcionando bem. Tem que cuidar muito bem dessas canetas, porque senão, com o tempo, elas acabam ressecando. Mas essas daqui foram as que sobreviveram, vamos dizer assim, ao longo de todos esses anos. Então, aquelas que tinham número, eu copiei esse número, mantive, que nem aqui eu tenho a 31, e risquei na frente. Aqui a 31 e risquei. Aquelas que não tinham número, eu fui criando uma letra, coloquei aqui letra E e E, risquei. Então, eu procuro aqui a cor que eu acho que vai ser interessante eu trabalhar e identifico ou pela letra ou pelo número e fica muito mais ágil. Esse é um tipo de gabarito de cores que a gente pode fazer. Eu tenho uma aluna que acabou trabalhando com outro gabarito. Ela pegou o papelzinho de etiqueta, pintou a etiqueta com a cor própria da caneta e colou essa etiqueta aqui no corpinho da caneta do lado de fora. Também ficou muito útil, achei bem interessante
essa solução que ela deu para esse problema. Pronto, agora que eu já comentei todas as dicas que eu achava importantes antes de começar a ilustração, já passei para vocês. Como que eu vou trabalhar? Eu vou deixar aqui do meu lado essa base no nanquim, para eu poder realmente observar o que está aqui no croquis, que está bem suave. Talvez vocês estejam conseguindo enxergar só uma sombra. Então, eu vou deixar aqui do meu lado, para eu poder ir acompanhando o formato do chorão. E do outro lado vou deixar aqui a imagem, para eu poder observar direitinho, principalmente a cor da folhagem, que é um verde acinzentado, como eu já tinha comentado. Então, para começar, eu vou trabalhar com um cinza médio, não é o mais clarinho e nem aquele mais escuro. É um cinza com um pouquinho avermelhado. Vou usar a pontinha fina do chanfro, né, como eu já expliquei para vocês, e vou reforçar a linha, né, esse tronco principal, e depois esses galhos que são mais aparentes, esses primários que eu tenho aqui, sempre com a pontinha bem fininha, para deixar bem suave. Eu brinco que para conseguir um traçado bem fininho é só segurar assim, né? Seja a caneta, seja o lápis, o que for, mas segura com nojo, né? Segura assim, daquele jeito bem fraquinho. E é o que eu brinco assim para ajudar, porque se segurar muito forte é difícil do traçado sair fino. Então tem que segurar bem suave, aí vai conseguir suavidade no traçado. Vai então marcando onde nós temos esses galhos principais, que é interessante que eles fiquem aparentes, porque aqui no entorno a gente já tem o quê? Aquele conjunto de ramificação que vai formar a folhagem. Então, eu comecei marcando só os galhos, esses que vão ficar aparentes. Aqui eu já vou delimitar também um pouquinho da base desse tronco. Então, essa daqui vai ser a minha base. Então, agora que a gente já tem a estrutura da árvore definida, seu tronco e os principais galhos, nós vamos começar a estruturar aquele conjunto de ramificações que acabam formando aqueles bloquinhos de folhagens pendentes. Para isso, eu vou utilizar uma cor que eu tenho aqui, que é um verde amarelado. Fazer isso, claro, em torno, né, desses galhos e com aqueles arcos que eu tinha marcado, onde tenho, então, esse conjunto de ramificações. Eu vou seguir sempre do centro, indo para baixo, com a pontinha fina da hidrocor, uma coisa bem suave, só para ir delimitando onde a gente tem esse conjunto de ramos. Então, uma coisa suave, só para delimitar. Para escurecer um pouquinho essa tonalidade, para dar um pouquinho mais de um verde um pouquinho mais escuro, porque, como eu disse, é um verde acinzentado, mas mais escuro, né? Não é esse verde, como a gente está vendo aqui, tão amarelado. São poucos traços que eu vou fazer na parte de cima desse conjunto de folhagem, os raminhos com as suas folhagens. Vou fazer só um pouquinho na parte de cima. E volto com esse verde amarelado
para ir misturando essas cores. Então esse que é o bom da hidrocor. Ela consegue misturar uma cor com a outra. Se você acabou de passar uma, pode vir com a outra que elas se misturam. Essas cores elas vão se misturar. Então só para dar uma escurecida, se você já tiver a sua caneta com esse verde aqui pronto, vamos dizer, se você tiver uma variedade de cores no seu estojo, ótimo, não precisa ter esse trabalho aqui, não precisa ter essa etapa. Eu, como não tenho, né, e para quem não tiver também, então é importante saber que sempre dá para misturar essas cores. Não é para usar só tem esse verde no meu estojo, então vai ter que ser assim. Não, a gente sempre procura se aproximar, né, o máximo possível do real, misturando as cores que nós temos. Então, sempre esse movimento circular, de cima para baixo, usando a ponta fina, para que a parte de baixo tenha um acabamento mais irregular, para ficar mais natural. Tá? A parte de baixo desse conjuntinho de folhagem, quando eu puxo a caneta, então eu suavizo na parte de baixo. Fica aquela linha mais irregular na parte de baixo. Com essa cor já misturada, eu posso ir preenchendo onde eu achar que devo, prolongando também essa folhagem. Sempre com esses movimentos voltados para baixo, porque essa que é a estrutura da folhagem do chorão. Não vou ter nada voltado para cima, nem para os lados, e sim para baixo. Vou observando um pouquinho mais a minha base para ir acertando o formato dessa folhagem, da copa. Onde eu achar que o verde azulado ficou muito escuro, eu passo um pouco mais desse verde amarelado para ir dissolvendo, misturando mais, não deixar aquela marca muito forte do verde azulado. Enquanto a hidrocor está úmida, ou seja, eu tô ali trabalhando, né, naquele momento, não passo e espero secar para depois voltar a trabalhar. Então, enquanto ela estiver úmida, a gente consegue fazer isso, misturando essas cores, dissolvendo uma cor com a outra. Alguns pontos onde o fundo fica aparente é interessante também. Isso colabora para trazer naturalidade. Agora o que nós precisamos é trazer o acinzentado. Antes de tentar dissolver um pouquinho mais esse verde azulado, eu vou trazer o acinzentado, lembrando sempre que a gente está tentando se aproximar de um verde acinzentado. Então vou voltar a trabalhar com cinza para ver se eu preciso dissolver mais esse verde azulado que ficou marcado ou não. Então também vou passar agora bem fininho essas linhas, né, sempre acompanhando o formato desses tufinhos de folhagem, vamos dizer assim. Então venho com essas linhas bem suaves, bem finas, com esse cinza que eu tenho trabalhado desde o começo, esse cinza, vamos dizer assim, uma tonalidade média, cinza mais avermelhado. Linhas finas, irregulares, mas sempre no topo aqui com um movimento circular
e depois voltados para baixo. Dessa maneira, aquele verde azulado que tinha ficado, olha, já foi naturalmente desaparecendo porque ele está misturando melhor com o cinza, com outro verde. Então, ele já foi resolvido aqui naturalmente, a sua maioria. Lembrando que tem uns tufinhos de folhagem com ramificação que estão mais à frente, outros mais ao fundo. E isso a gente vai trabalhando com esse sombreado. A gente deixa a parte mais clara, que normalmente fica mais à frente, né? Dali que vem a nossa fonte luminosa. A parte do fundo mais sombreada, que está mais afastada do observador. Separando um tufinho aqui de folhagem, de grupinho, né, desse grupo de folhagem, tentando separar uns dos outros. E se perceber assim, sentir uma necessidade, eu queria misturar isso um pouquinho mais. Também tem essa cor aqui que eu gosto muito, que é uma cor areia. Ela, para uniformizar, então eu vou passar ela mais para unir as cores suavemente, não em tudo, só onde eu achar que eu preciso mais dessa uniformizada. Também é uma cor bem interessante, né? Sempre de uma maneira suave, que eu só tô realmente misturando um pouquinho melhor as cores. Só para isso que eu uso essa cor areia, para misturar as cores que já estão lá. Aqui eu acho mais interessante fazer isso só na parte de cima, que dessa uniformizada, e a parte de baixo as linhas ficam mais soltas, representando os raminhos, que na parte de baixo sempre ficam mais soltos. A experiência que eu fiz e que eu achei interessante é usar agora esse cinza em pontinhos. Então, trazer pontinhos sempre desse conjunto de ramificações, porque na imagem a gente tem essa sensação de que tem alguns pontinhos. Essa folhagem ela é composta de pontinhos, então eu vou fazendo esses pontinhos, contornando cada conjunto da ramificação da folhagem e descendo e terminando, mas sempre tudo muito suave. Só para trazer um pouco mais de naturalidade. Então, o que a gente pode perceber na ilustração, que eu posso sempre trabalhar em camadas. Difícil conseguir resolver tudo sempre com uma camada só. Não sei que você já tenha a cor ideal e resolva tudo, mas quando a gente fala de vegetação, algo natural, essa diversidade de tons de verde numa mesma planta, isso faz parte, né? É natural. Então tem aquele raminho que acabou de nascer, que ele vai ter um tom de verde, um pouquinho mais azulado, né? Digamos assim, menos amarelado. Quando ele já está no meio da sua vida, ele vai amarelando, depois quando já está para morrer, ele vai ficando mais amarronzado. Isso faz parte da natureza. Então, por isso que mostrar diversos tons, quando a gente vai trabalhar na ilustração de uma vegetação, acaba sendo interessante, trabalhando em camadas, onde a gente consiga perceber essa diversidade de tons, e não um único tom de verde, que acaba deixando um aspecto muito artificial, de planta artificial, que não é o que a gente está buscando aqui. Depois de trabalhar com esses pontinhos, a gente pode reforçar alguns pontos
de sombreado. Deixa esses pontinhos mais unidos, onde tiver uma sombra um pouco mais forte, eles mais afastados onde tiver uma parte mais iluminada. Esses pontinhos aqui no final dos ramos que ficam soltos, né, que não tem nenhum na sua frente, dá um ar bem natural. O chorão, por ser esse bloco de folhagem emaranhada, né, uma estrutura complexa, se a gente não tiver esse cuidado, acaba virando um único bloco verde, que a gente não consegue compreender assim a sua forma. É um único bloco fechado, bem denso. Então, para separar agora, eu vou reforçar onde eu tenho aqueles tufinhos, sempre com pontinho para ficar natural e acabar criando um degradê. Com isso, separar cada bloquinho do chorão, cada tufinho. Na parte de baixo, eu acho que esses raminhos estão bem soltos. Vou soltar um pouquinho na parte de cima, que eu tô achando que ainda ficou um bloco muito denso. Então, vou soltar um pouquinho com o verde, com o cinza mesmo, e depois eu passo um pouquinho do verde. Mas vai ser bem suave, só para soltar um pouquinho esses galhos, esses ramos. Pontinhos muito suaves, irregulares, com muita suavidade na mão. Lembrando que isso que eu tô fazendo é apenas uma das possibilidades de trabalhar com a hidrocor. Cada um pode descobrir o seu jeito, a sua maneira de ilustrar esse chorão. Essa é apenas uma das possibilidades que eu consegui passar aqui para você. Então, com as cores que eu tenho, com a interpretação que eu estou fazendo dessa árvore, você pode ter uma outra interpretação. A minha proposta é de tentar, ao máximo, né, possível, se aproximar de uma representação mais natural. Essa é a minha proposta, mas pode ter outras propostas, é claro. O interessante em ilustração é que cada um traz a sua linguagem. Isso faz parte, isso é interessante também. Tem um que tem uma representação mais suave, outro que tem uma representação mais forte, um pouco mais geométrico, outro mais irregular. Não tem problema, isso é a linguagem do artista, vamos dizer assim. Isso é interessante também. Essa daqui é apenas uma das possibilidades de quem não sabe ainda por onde começar, que, né, uma proposta, mas não que seja a única maneira de resolver esse trabalho. E é interessante cada um ir descobrindo como funciona melhor a sua mão, como que seu traçado reage, se você já tem uma mão suave, se precisa suavizar, ou se você prefere então, minha mão é pesada, vou trabalhar algo mais marcado. Não tem problema, cada um tem que ir descobrindo como acaba tendo um melhor resultado. Eu vou usar aquele verde, estava trabalhando, porque ele ainda tá com a pontinha suja, ele ainda tá com aquelas cores misturadas. Vou também aqui no pontinho, só para misturar com esse cinza que eu ampliei agora,
para manter essa irregularidade, manter as pontas desses ramos mais abertas e não um bloco muito fechado. É só para misturar um pouquinho com esse cinza. Com o cinza vou reforçar um pouquinho a largura do tronco. Lembrando que esse cinza ele é mais avermelhado, então é uma cor boa para o fundo do tronco. Preenchendo com linhas verticais, um pouquinho mais irregulares. Suavizando essa cor com a areia que eu tenho. Dali já vou criando uma base também, começo com esse areia, só para delimitar a área. Com o verde eu preencho um pouquinho mais aqui, na parte da frente do tronco que ficou faltando. Trabalhar uma cor aqui de gramado. O cinza para trabalhar um sombreado nesse gramado. Vou com pontinhos bem suaves. Acho que esse sombreado eu vou deixar dessa maneira, não vou nem passar outra cor para misturar. E com o cinza reforçar aqueles galhos principais que devem continuar aparentes. Aí pode ser com uma linha mesmo, reforçando que deve se manter aparente. Onde a linha ficou um pouquinho mais grossa do que eu gostaria, eu corrijo passando o verde mais claro. Como o papel é fino e eu tô passando várias camadas de hidrocor, ele acaba enrugando um pouquinho, mas é natural. Quando seca, depois ele volta a esticar um pouquinho, mas vai continuar um pouquinho engrovinhado. E com essa cor areia, faço os retoques onde eu achar que for necessário. Se tiver algum ponto com um verde muito claro, se eu quiser reforçar um pouquinho mais, algum sombreado, trabalho com essa cor areia, porque ela é bem suave, não vai correr o risco de deixar alguma marca muito forte. Analisei aqui e o que eu percebi é que aquela parte onde eu fiz aquelas linhas de fundo com o verde azulado para escurecer o tom de verde que eu tinha, acabou ficando muito marcado desse lado direito aqui. Do lado esquerdo, como foi a primeira parte onde eu já comecei a misturar uma cor com a outra, ela ainda estava bem úmida e as cores se misturaram bem. Aqui ficou algumas marcas mais fortes desse verde azulado, que eu tentei, né, suavizar com o verde claro, com areia, mas eu acho que ainda ficou um pouquinho aparente, mais do que eu gostaria. Então, para mesclar um pouquinho isso e suavizar essas marcas, eu vou pegar o próprio verde azulado, né, ele não vai ser o vilão dessa história,
vou utilizar essa cor mesmo, e onde eu tenho essas marcas indesejadas, onde está essa marca mais forte, eu vou trabalhar com pontinhos bem suaves e criar um degradê. Então eu vou ter um sombreado mais escuro, mas vou conseguir disfarçar bastante aquela parte das linhas que ficaram muito marcadas. E assim eu consigo dissolver, vamos dizer, visualmente aquelas linhas no restante, porque eu vou ter esses pontinhos da mesma cor ao lado, próximo, criando um degradê. E para finalizar com o cinza, eu vou através de pontinhos também, muito suaves, colocando um pouquinho de cinza onde eu achar que o verde claro ainda estiver muito vivo. Vou misturando uma cor com a outra, mas só através de pontinhos. Principalmente nas laterais, só pontinhos mesmo, para evitar que fique aquele bloco fechado. Prontinho, agora é só esperar secar, porque como eu passei várias camadas de hidrocor e o papel croquis ele não é absorvente, porque é um papel fino de textura lisa, então essa hidrocor, ela para secar, ela vai ter que evaporar. Agora esperar para secar, né? Ter cuidado, se for guardar em uma pasta, em algum lugar, é melhor esperar ela secar para depois poder guardar a sua ilustração. Para concluir essa folha de exercício de ilustração de vegetação utilizando hidrocor, eu encontrei um desafio um pouquinho maior nessa última árvore, porque ela tem essas flores amarelas, esse amarelo forte, amarelo ouro. E o primeiro desafio que eu encontrei foi que eu vou ter que usar esse amarelo diretamente no papel e não vou poder passar nenhuma outra cor por cima desse amarelo. Se eu passar um verde, qualquer outra cor, eu vou perder a tonalidade do amarelo. Então, esse é o primeiro desafio, ter o amarelo e o verde entre o amarelo e nunca por cima. Esse é o primeiro desafio que eu já percebi. O segundo é que a caneta que eu tenho é um tom de amarelo suave e não tão forte, não tão escuro, né? Não tão amarelo ouro como que eu quero representar. Então, qual que é a estratégia? Eu vou aplicar várias camadas de amarelo. Aqui eu já apliquei uma primeira camada do amarelo, tô esperando secar para aplicar uma segunda. Parece que tá forte, mas não está. Por quê? Eu tô usando aquela base do exercício que está impresso aqui no sulfite para poder ilustrar. Então, se eu colocar uma folha branca, eu vejo que é um amarelo bem suave e eu quero que ele fique mais forte. Então, a minha estratégia é aplicar várias camadas, esperar secar entre uma e outra para chegar numa tonalidade de amarelo mais forte. Uma outra coisa que eu tô fazendo aqui como experiência, para mudar um pouquinho, é usar esse estojinho de canetas que eu tenho mais nova, né? É a mesma marca, Magic Color, só que ela é mais recente. E a única diferença, né, a pontinha é a mesma, a ponta chanfrada. A única diferença que eu tô percebendo é que, por ser mais nova, obviamente, ela solta muito mais tinta. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que em alguns trabalhos a cor fica mais viva, mas o lado ruim, e que isso pode ser bem ruim, é que mancha mais o papel. Então aqui eu vou experimentar trabalhar mais com pontinhos, risquinhos, traços rápidos, nada muito longo. Olha, aqui eu puxei um traço mais longo
e já ficou mais marcado. Então, mas tudo bem nesse momento, porque eu vou passar várias camadas de amarelo. Então, eu vou ter condições de corrigir essa mancha que ficou aqui no meio. Experimentando, né, fiz várias experiências aqui no meu papel de rascunho para ver se eu acerto a representação dessa árvore, e por enquanto a estratégia que eu estou acreditando que seja melhor é essa: várias camadas de amarelo e depois ir com pontinhos com um tom de verde e azul, porque pela caneta que eu tenho eu vou ter que misturar um pouquinho o azul para chegar no tom de verde que eu preciso. Então, acho que já secou aqui a primeira camada do amarelo, vou passar outra para ver se eu consigo deixar esse amarelo num tom mais forte. Nesse momento eu vou passar com esses traços mesmo, mais longos, porque eu quero fazer um fundo, né, que vai ser as folhas, as flores amarelas, e como eu vou passar ainda outras camadas, eu consigo corrigir qualquer marca que fique. E também vai ter o verde por cima, então acredito que não vai ter problema de ter uma marca de traçado aqui, porque durante o processo ela vai ser resolvida. 4 camadas de amarelo, ficou assim, esse tom mais escuro, acho que já tá me agradando. Esse exercício acaba tendo uma dificuldade maior de fazer essas flores amarelas em meio à folhagem, porque a proposta é utilizar só hidrocor, fazer essa ilustração utilizando somente hidrocor, para conhecer todo o potencial e a limitação desse material. Em ilustrações não é que a gente só pode usar um tipo de material, a gente pode e deve misturar vários tipos de materiais, mas aqui a proposta é utilizar só hidrocor mesmo, para conhecer tudo que ela, né, como que a gente pode trabalhar, explorar bastante os recursos que ela oferece. Agora eu vou começar a aplicar o verde em pontinhos, o tom de verde aqui que eu tenho, que depois misturando com o azul, é o que eu considerei que ficou num tom de verde mais próximo do que tá ali na minha referência. E lembrando também que eu acredito que essa estratégia vai dar certo, né, passando todo esse fundo amarelo. Por quê? Porque amarelo e azul misturando, né, são duas cores primárias, e misturando essas duas é que nós temos o verde. Então, por isso que eu acredito que esse amarelo de fundo não vai prejudicar na hora da realização do verde. Mas talvez essa estratégia pode ser que não daria certo, né, com outras cores. Agora, com pontinhos, vou observar bem a imagem que eu tenho de referência para deixar o amarelo aparecendo da folhagem e preenchendo. Alguns lugares com o amarelo mais aberto, outros aparecendo mais em detalhes. Vou trabalhar uma parte de cada vez, já misturando o azul. Porque como eu só estou trabalhando com pontinhos, se eu preencher toda a copa, pode ser que esse verde que eu estou aplicando já fique muito seco e não misture com o azul. Agora eu vou repetir o mesmo processo aqui no meio da copa, com o verde. É um
tom de verde assim, musgo. No corpinho da caneta tá dizendo que é mostarda. E como amarelo e azul são duas cores primárias, que quando misturadas criam verde, eu percebi que onde eu passo a caneta azul, mesmo onde não tem o verde por baixo, esse verde primeiro que eu passei, já vai ficando um tom de verde também, mais claro do que o outro, mas cria um tom de verde e isso também é interessante, ter vários tons de verde, uns mais escuros, outros mais claros. E o que a gente pode perceber também é que onde secou já foi clareando. E aqui onde ainda está úmido, está um pouco mais escuro esse tom de verde. Então, eu vou terminar, né, esse mesmo processo aqui na parte final da copa e ir repetindo essa camada, até dar um preenchimento e um tom de verde interessante. Vou repetir esse processo, então aqui de novo, da esquerda para a direita, vou passar o verde, depois o azul por cima e preenchendo, observando bem a imagem, até chegar num resultado interessante. Apliquei essa camada do verde, na verdade é um verde oliva, né? Eu tinha dito que é um verde musgo, não, é mais um verde oliva. Apliquei essa camada de verde oliva nas partes onde eu identifiquei, né, observando na imagem, também para criar as partes onde tem mais folhagem e menos flores e as partes que também estão mais sombreadas. Agora eu vou aplicar o azul, acompanhando esse trajeto onde eu apliquei o verde oliva, para trazer o tom de verde que eu preciso, que é esse verde um pouco azulado, enfim, que misturando com essas cores que eu tenho aqui, chega no tom de verde, é um verde bem vivo. Então, vou aplicando nessa parte onde eu tenho mais folhagem, menos flores. Na parte que é mais sombreada, então eu deixo realmente o verde oliva, não aplico tanto o azul, para que naturalmente já fique uma parte mais escura. Pronto, muitos pontinhos depois, com o verde oliva e o azul, acredito que está aqui preenchida a copa, com as suas flores amarelas, o seu sombreado. E agora com o verde oliva, vou delinear o tronco e depois com cinza para dar o sombreado, escurecer o que for necessário. Acertar agora a junção entre a copa e o tronco, mais um cantinho aqui que eu percebi, e com cinza reforçar
esse sombreado da copa no gramado. Prontinho, agora é só esperar secar, evaporar toda a hidrocor do papel e a ilustração dessa canafístula de besouro está pronta também. E agora a última dica desse vídeo. Como nós trabalhamos a nossa ilustração em uma folha de croquis, que é um tipo de papel fininho, não vai valorizar o seu trabalho entregando apenas essa folha. O que eu aconselho é emoldurar a folha de croquis em uma outra folha que tem uma gramatura maior. No caso, estou usando uma folha de canson. Vou utilizar as duas no tamanho A4. Se a minha ilustração fosse um pouquinho menor, eu faria um pequeno corte a 45 graus nos 4 cantos da folha de canson e encaixaria a pontinha do croquis nela. E já ficaria uma moldura bem adequada para a apresentação do trabalho. Mas como as duas estão do mesmo tamanho, eu tive que usar uma outra estratégia. Eu usei essa cantoneira autoadesiva, que ela é muito utilizada para fotos em álbuns. Coloquei nos 4 cantinhos, encaixo a folha de croquis embaixo e já está pronto. Se você não tiver essa cantoneira, pode também colocar um pinguinho de cola nos 4 cantos do papel croquis e depois fazer um acabamento com uma etiqueta ou recortar um papel imitando essa cantoneira ou alguma coisa desse tipo. O importante é apresentar a sua ilustração no croquis emoldurada em um suporte, em uma folha que tem uma gramatura maior. E importante também que tem que ser uma folha de cor neutra, porque se fosse uma folha com qualquer outra cor, poderia interferir no resultado da ilustração.